Mas, Senhor, irmãos, graças a Deus, mais uma escola bíblica dominical, mais um dia estamos juntos. Queremos louvar a Deus por todos os irmãos que tiveram aí a oportunidade de vir à oração, seja um período, seja 2, 5, louvar a Deus pela vida do irmão Samuel, que Deus colocou no coração aí para fazer essa programação de oração, já segundo sábado. Essa agora eu achei mais apertadinha, né? Envolveu mais a noite do que o dia, mas que Deus continue nos abençoando. Amém. Se há um tempo que a igreja, e aí eu falo igreja, eu estou me referindo aos crentes, precisamos de orar, esse tempo agora. Houve já um tempo, todo tempo é tempo de luta, é tempo de guerra, é tempo que nós enfrentamos o inimigo, mas esse tempo agora, nós estamos vendo que ele aponta para as predições bíblicas em relação à aproximação da grande tribulação. E nós sabemos que antes da grande tribulação estava o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja é um evento único na vida da igreja. Ou nós participamos dele, ou estaremos sem oportunidades futuras para sempre. E lembrando da parábola das 10 virgens, todas foram despertadas e todas saíram ao encontro do noivo, mas somente as que tinham azeite nas suas lamparinas para poderem acendê-las que tiveram a oportunidade de entrar. E é interessante que ninguém disse para elas: não, vocês não vão entrar aqui. Simplesmente disseram: olha, é preciso ter azeite para entrar. E elas, sabendo disso, saíram para comprar. Não é que elas não tinham oportunidade, o problema é que elas não estavam prontas para entrar quando foram chamadas. Então tiveram que sair para comprar. Quando voltou, a porta estava fechada. Então nós temos que ter cuidado, porque às vezes a gente dá um tempo, a gente posterga, deixa isso para amanhã, semana que vem, e quando a gente quiser retomar, aí já é tarde. E isso, irmãos, é resultado de uma decisão, de uma escolha. A nossa lição de hoje é as consequências das escolhas precipitadas. Então, tudo que nós temos na vida como resultado do nosso bem-estar ou do nosso mal-estar é resultado de uma escolha. Essa semana, acho que foi quinta-feira, eu estava insistindo com os meninos para estudar. Eu não sei os meninos de vocês, mas vocês sabem tanto que menino gosta de estudar, né? É uma luta, correndo atrás do menino o dia inteirinho para ver se eles querem estudar. E aí o pastor Ezequiel está fazendo um trabalho lá em casa, e quando eu desci, ele lá no sol quente, naquela escada lá, pastor, colocando porcelanato, E aí eu falei: Ezequiel do céu, que tão difícil é fazer menino estudar, rapaz. Aí ele, rindo, falou: é melhor estudar do que ficar aqui, é sol quente aqui. Se eu tivesse escutado meu pai, eu não estaria aqui agora, eu pelo menos estaria como engenheiro, não como pedreiro. Então, irmãos, isso é resultado de uma escolha. Na época de estudar, Pedro, a gente escolhe brincar, entendeu? Não sei, eu acho que não é o seu caso, você é estudioso, mas
de outros Pedro. Entendeu? Não é também o Pedro do pastor Tiago, que eu sei que ele também é caprichoso nas tarefas de casa. Né? Mas é outro Pedro, que nem aqui não está. Né? Na hora de estudar, a gente escolhe brincar, a gente escolhe fazer qualquer outra coisa. Né? Escolhe trabalhar nessa mão. Ganhar dinheiro é melhor do que estudar, aí esse pouco, né? Não é o caso do Caleb, que temos notícia aí, que é um menino que 4 horas da manhã, 5 horas, essa tarefa arrochar, ele pega mesmo. E o Natan ali de lado incentivando, é isso mesmo, vamos lá. Não, incentivo dele de vez em quando vai lá, cara. Mas cada um tem uma chamada, não é não? Então, irmãos, a fé não é diferente. Nós temos escolhas espirituais. A gente escolhe ser bom crente. A gente escolhe ser um crente. A Bíblia chama de pão mal assado. Já viram lá? Quando Deus diz que Efraim é um pão, um bolo mal assado. De um lado ele está bem assado, do outro lado está cru. Então há muitas pessoas que escolhem ser um crente mais ou menos. Ele faz a avaliação a partir do seu pensamento, do que ele acha que está bom como crente. E as nossas escolhas não podem ser assim. É como um profissional, né? Na hora dele executar o trabalho dele, ele tem que escolher as melhores ferramentas. E ele só é bom profissional porque ele conhece as melhores ferramentas. Não é? É como o caso de um médico na hora de fazer uma cirurgia. Ele tem que escolher o melhor método para fazer a cirurgia, as melhores ferramentas. Agora, se for um médico relapso, que estudou somente para poder diplomar, fazer, quem sabe, atendimentos ambulatoriais, na hora dele fazer um grande procedimento, ele não sabe como. Não é? Então, assim, a fé cristã, ela nos permite fazer escolhas. Eu posso ser um crente que escolho simplesmente assistir culto, ir à igreja de vez em quando, enfim. Agora eu posso escolher ser um crente atuante, posso escolher ser um crente compromissado, eu posso escolher ter temor a Deus. Agora, todas essas escolhas vão gerar uma consequência. E quem faz boas escolhas tem uma vida boa em todos os sentidos. As boas escolhas, as escolhas pensadas, as escolhas que são realizadas a partir de conhecimento, a partir de decisões que têm um embasamento, essas escolhas vão resultar em boas consequências. Né? Então a nossa lição de hoje, ela vai falar sobre as consequências das escolhas precipitadas. Aquela escolha que eu fiz sem pensar. Tá? Eu fiz sem pensar. E por favor, ninguém coloque o casamento, porque o casamento é a coisa que o sujeito mais pensa. Né? 2 anos de namoro, 3 anos, isso não é precipitado. Olha para você ver o tanto que é sério. 2, 3 anos de namoro, ainda acha que a escolha não é essa escolha. A escolha que nós estamos falando é aquela escolha que você impensadamente, assodadamente, você faz essa escolha. Eu gostaria de saber se alguém se lembra de uma escolha que você fez, que você traz as consequências ou demorou superar as consequências. Tem alguém? Samuel? Sim, Samuel. Na época que eu comentei isso com o senhor uma vez, eu trabalhava para a representação da Câmara de Marco Grande,
falei que se não fosse do jeito que eu achava que era certo, né, que segundo a minha própria, eu não ia trabalhar para eles. E eu julgava que as moradores ficassem aqui na rua que eu era o melhor médico cristiano. Eu joguei a chave na cabeça deles, né, ofendi-os e fui embora, mas eles não brigaram depois. Até hoje não brigaram não. E eu levei uns 4 anos para começar a ter uma vida profissional assim, para chegar no estágio que eu estava. Esses 4 anos foram terríveis, já comentei isso com os seus anos, foi terrível. E hoje eu sei, depois de muito tempo, depois da trituração, né, eu vi o tanto que foi coisa tão minha, né, foi responsabilidade minha, foi escolha minha, foi erro meu, foi vaidade minha, e pagou um preço que eu jamais acho que seria capaz de imaginar que seria daquele valor. Isso sim, como está todo essas escolhas erradas. Uma das muitas, né? Vocês se lembram de alguma escolha fizeram assim que traz ela consigo? Né? O homem é danado para fazer escolhas precipitadas em negócios, né? Comprar, vender. E aí tem aquela história, às vezes a mulher está falando, não faz isso, mas quem manda é eu, né? Eu que comprei, trabalhei, comprei. O homem tem muito dessas coisas. Não é todos, é claro, mas é uma boa parte. Bom, acredito que todos aí, se não agora, mas vão se lembrar de um momento que tomou uma decisão precipitada. Ela dificilmente você toma uma decisão precipitada e ela vai ser acertada. Muito difícil. É só por um milagre ou então uma sorte grande. Senão vai ser uma escolha errada, né? Por exemplo, o filho que esquenta a cabeça pela correção do pai e toma a decisão de ir embora, de morar sozinho, né? Ele vai colher as consequências disso, porque ele não está preparado para sair. Isso acontece. O marido e a mulher que numa vida normal, de repente dá um dia lá que dá um surto em um deles e um toma a decisão de abandonar a casa, de ir embora, né? Aí depois fica torcendo o outro ligar e chamar para trás. Então é preciso ter cuidado com as decisões precipitadas, porque as consequências são extremamente danosas. Toda vez que eu reflito sobre a vida desse projeto, eu fico pensando quão foi assim, nocivo as escolhas de Saul, né? Porque a gente pensa que um neto de um rei que ficou tanto tempo mendigando, com as pernas, com os 2 pés amputados, quanto foi nocivo as escolhas dele para Jonatas e espirrou no neto, a forma indigna como aquele menino deve ter crescido. Consequências das escolhas de Saul, quanto espirrou nas outras gerações, quantas pessoas morreram por causa das más escolhas. A irmã lembrou aqui de um personagem que parece que as decisões dele, né, eram quase todas precipitadas, né? O Saul, quando estava na guerra, ele proclamou um jejum assim do nada, né? E sob o juramento de que quem comesse alguma coisa antes de se pôr o sol seria morto. E o filho dele não sabia. Aí colocou um favo de mel na boca. Aí ele tinha que executar a palavra dele. Precisa haver uma intervenção ali. E a turma, porque ele queria realmente executar o filho, né? Nós temos o caso de Jefté, né? Jefté que fez um voto precipitado que se ele tivesse vitória na guerra, a primeira pessoa que saísse, a primeira coisa que saísse ao seu encontro, quando ele voltasse para casa, ele ia oferecer a Deus em sacrifício. E aí a pessoa que veio ao encontro dele foi a filha virgem dele, né? E aí como é que ele agora vai sacrificar a própria filha?
E aí tem uma discussão até hoje, né? Se ele sacrificou a filha ou se ele simplesmente não permitiu que ela se casasse. De qualquer forma, foi uma consequência extremamente amarga, né? Sim, né? Sacrificar seria pecado? Então, existe, o que viesse ao encontro dele, ele sacrificaria, né? Oferecia a Deus em sacrifício. Mas o pastor não permite sacrifício. Sim, é por isso que é uma decisão precipitada, né? Uma escolha precipitada, porque tem vários fatores que ele não podia ter feito isso. Se saísse, por exemplo, um cachorro, né? Ele ia oferecer a Deus um cachorro em sacrifício, um animal imundo, Um porco. entendeu? Um porco, né? Pois é, um porco. O porco dificilmente viria, porque o porco não vai sair assim. Eu disse o cachorro, porque o cachorro é louco por causa do dono, né? Entendeu? Então, mas assim, foi bastante precipitado. Então a nossa lição de hoje, ela tem 3 objetivos específicos. O primeiro deles é conscientizar-nos que é necessário ter um cuidado redobrado com as escolhas. Precisamos ter cuidado com as escolhas, inclusive escolhas de palavras, escolhas do que dizer. E não é na hora que estamos bem, é na hora que nós estamos sob a tensão de uma discussão, de uma discórdia, né? Que a gente está irritado, que a gente está nervoso. Essa hora que é a hora do perigo. Então, a melhor coisa a decidir na hora que estamos nervosos em discussão é nada decidir. Essa é a melhor decisão. Isso seja em casa, seja no trabalho, seja em relação aos filhos, não é? Eu não sei os irmãos que são pais, mas dificilmente um pai que às vezes aplicou uma disciplina no filho e depois percebeu que não deveria ter feito, ou que deveria ter sido mais brando, ou que deveria ter sido diferente. Mas aí já era. Agora já foi, né? Então é preciso ter cuidado. Segunda coisa, a lição vai girar em torno da história de Abraão e Ló. Então ele chama a atenção aqui que compreender que Ló foi traído por aquilo que viu. É quando a gente olha para um determinado negócio e achamos que é um negócio da China. Não, se bem que a China hoje o negócio dela é coronavírus, né? Então não dá muito certo. Esse ditado aí, ele perdeu o sentido, né? Mas pensa-se que é um negócio que não se pode perder. E muitas vezes estamos sendo traídos pelas vistas, pelo materialismo, né? Porque na verdade essa atração pela vista na verdade é um sentimento de avareza, né? É isso que faz a escolha errada. E também entender que Ló é um exemplo de prosperidade e perdas. Então nós precisamos ter cuidado para que a nossa vida seja equilibrada em todos os sentidos, e principalmente no sentido material, né? Porque aqui está se referindo ao Ló, primeiramente no sentido da vida financeira, mas o Ló, em segundo lugar, a escolha dele, dessa visão ávara que ele teve do lucro, do sucesso, de ganhar mais, ele perdeu, no mínimo, ele perdeu a esposa, não é? No mínimo. Por quê? Porque ele escolheu ir para um lugar que a família dele foi contaminada. E depois que ele saiu de lá por livramento de Deus, ele ainda levou as consequências nos sentimentos que as suas filhas contraíram naquela cidade. Lembra que quando eles foram morar então num determinado lugar, afastado e tal, elas falaram: bom, aqui agora não tem homens
para nós nos casarmos. E a consequência foram duas nações que perturbaram Israel durante muito tempo, não é? Que originaram o que? De Ló e suas filhas. É uma tristeza, irmãos. E eu vejo às vezes alguns pais crentes que vão a determinados lugares com os filhos, baseado no fato de que aquele ambiente não contamina eles. Se esquecem dos filhos. E às vezes até pensando que os filhos não estão aprendendo aquele ambiente. E não é assim. Nós precisamos ter muito cuidado. E essa lição de Ló nos ensina muito, não é? Então a nossa lição, ela inicia falando do lugar onde Abraão vivia, que era Ur dos Caldeus, recebeu a chamada, e Deus disse a ele, capítulo 12 de Gênesis, né, versículo 1, 2 e 3, que ele deveria sair da casa de seu pai, deveria sair do meio da sua parentela e da terra dele, para um lugar que ele não conhecia, e Deus faria dele uma grande nação e seria pai de uma multidão de pessoas, e seria tão grande a sua descendência que seria como o pó da terra. E até o texto diz: se alguém puder contar o pó da terra, puder contar a areia do mar, então poderá contar a sua descendência. Como não pode, então a descendência dele seria numerosa. Essa foi a promessa de Deus para Abraão. Abraão também toma uma decisão precipitada. Abraão com Sarai, né? Que foi a história lá da Agar, né? Uma decisão precipitada, querer fazer as coisas acontecerem, e nós não temos nenhuma condição de fazer as coisas acontecerem. Nós precisamos estarmos preparados para as coisas que acontecer, nós estejamos preparados para elas, mas fazer acontecer, nós não temos essa condição. Muito bem, Abraão deveria sair de Ur dos Caldeus, ele, a Sarai, e se por acaso tivesse algum bem, levasse com eles esse bem. Mas o que ele fez? Qual a decisão dele? Levou o sobrinho. Levou o pai, levou mãe, tio, sobrinho, levou os servos, levou a riqueza dos outros, tudo, saiu na caravana, não é? E segundo alguns estudiosos, então Deus teve que fazê-los parar em Arã. E vocês vão perceber que somente depois que o pai de Abraão morre é que ele continua a viagem. Certamente o pai envelheceu, já estava cansado, não podia mais andar. Então agora vamos esperar o pai morrer para depois continuar a caminhada. Então ele fica lá em Arã, atrasando o plano de Deus. É claro que atrasando no sentido da visão humana, porque Deus, quando chamou ele, já sabia de tudo isso. Mas para nós é um atraso que ele provocou nesse plano de Deus, né? Então levou todo mundo. Nós vamos ver que Abraão, depois que sai dos caldeus, ele chega em Israel, e o sobrinho com ele, porque aí em Arã ele não deixa o sobrinho para trás, porque o sobrinho havia ficado órfão, e ele então, como chefe do clã que se tornara, ele se sentiu responsável pelo sobrinho, e foi embora. Vamos analisar isso do ponto de vista humano, para a gente entender que decisões tem hora que ela dói, mas precisa ser tomada. Do ponto de vista cultural, o Abraão tinha que assumir a paternidade de Ló. Mas o que Deus falou para ele? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai. Mas o Abraão estava tomando decisões contrárias à base que ele tinha para analisar qual a melhor escolha. E ele escolheu levar o Ló.
Em princípio, enquanto Ló estava pobre, escuta essa, enquanto Ló estava pobre, tudo estava dando certo, né? O Ló não tinha nada, os bens em princípio eram de Abraão, então o Ló auxiliava, recebendo um salário, e por alguma razão ele foi também adquirindo as coisas. A gente vai ver isso daqui a pouco na história. Ambos ficaram com muitas posses, e o espaço se tornou pequeno. E agora? Aí começou os problemas. Irmãos, o povo tem um ditado, eu não vejo esse ditado no meio dos crentes, não. Eu vi esse ditado na época que eu não era crente. Mas o que morde na gente, quem que é? Parente. Diz que é parente que morde na gente. Eu não sei se vocês já tomaram alguma tentada de algum parente, mas o primeiro foco do problema é no meio da parentela. É no meio da parentela. É o parente que tem coragem de desaforar você. É o parente que fala, não, eu tinha que falar isso para ele ou para ela, porque os outros de fora não podem falar, então ele tem que falar. Não, eu falei porque eu conheço bem quem é essa pessoa, que é meu irmão, é minha irmã. Ou seja, todo mundo de fora respeita o que você é. Eu estou focando isso, mas a gente precisa repensar os nossos relacionamentos, que às vezes um grande problema na nossa vida é envolvido com parente, resolvendo problema de parente. Mas espera aí, me diz uma coisa, quem que resolve os seus problemas? É parente ou é você? Mas espera aí, será que não é o fato de você, toda vez que seu parente precisa, você corre lá para poder resolver o problema? Não é que para ele é muito cômodo cruzar os braços e deixa você resolver. Irmão, tem gente que ele não trabalha por quê? Porque acha que ele vai levar uma cesta. Simplesmente por isso. Para que eu vou trabalhar? Se o governo tem ao OVG aí para distribuir cesta e feijão duro, carne chata, então, ninguém morre de comer carne de feijão, morre. Se eu tenho salário de família, Bolsa Família, é incrível. Os irmãos me entendem do ponto de vista que eu estou falando. Não estou falando que a gente não tem que ajudar uns aos outros. Não é isso. Tá? Todo mundo tem uma fase na vida que pode precisar de ajuda. Mas uma coisa é você dar um socorro para uma pessoa, para ele restabelecer a sua condição de vida. Outra coisa, irmão, é você ficar noite e dia resolvendo problemas de parente, carregando nas costas. Vou dar um exemplo aqui. Tem parente da gente tão folgado, mas tão folgado, que assim, ele não vai a lugar nenhum se ele não te chamar para levar ele de carro. Mas vai ir passear, que aí ele não quer que você fique sabendo que ele foi, para você não saber que ele já tem dinheiro, aí ele vai de ônibus. Você entendeu? Então, irmão, assim, agora é você que é culpado disso, porque você está envolvido com o pai. Outro dia teve uma pessoa aqui na igreja que deixou de vir ao culto por causa de um problema com um parente que estava na farra. Eu falei, pelo amor de Deus, qual a condição que você tem de ficar assistindo parente que conhece a vida cristã, que conhece a verdade de Deus e fica com negligência? Não, tudo tem limite. Então são escolhas, e toda escolha precipitada ela tem consequências. Um certo dia uma irmã
congregava comigo, o filho dela foi preso. Irmãos, assim, pode acontecer, mas dificilmente a polícia vai prender alguém que estava saindo da igreja. Geralmente ele estava saindo de outro lugar. O camarada foi preso. E aí foi aquela live, corre gente para cá e corre para lá e tal. Logo chegou o pastor. Só podia ajudar para eu arrumar o dinheiro para eu tirar, soltar o fulano. Eu falei, olha, eu vou ser sincero. Para outra coisa eu arrumaria, mas para isso aí, para soltar a gente que está com vagabundagem, você me desculpa. Eu sei que o filho é seu, eu sei que, né, principalmente mãe, fica chorando. Eu falei, ó, só tem uma coisa. A correção que você devia dar, ele está recebendo agora da polícia, da lei. Deixa ele resolver o problema dele. Deixa resolver o problema dele. Porque se você soltar, amanhã ele vai aprontar de novo. Irmãos, todos os pais que eu já vi pagando conta de droga do filho, pagando conta de vida irregular do filho, terminou pobre e o filho abandonou a família e foi embora. É cruel isso. É preciso deixar as pessoas terem responsabilidades. Coloca limite até onde você vai andar com a pessoa, não é? Tem coisa que a gente carrega nas costas criança. Nem filho da gente, você leva até um certo ponto para frente. Tem coisa que você vai cortando, falando, peraí, agora chega, agora não dá mais, né? Quando é pequenininha, a mãe vai lá, pega a roupinha, no começo veste nele e tal, vai chegar um certo tempo, a mãe bota a roupa lá e fala, agora você veste sozinho, né? No começo dá comida e tal, chega um certo ponto e fala, agora você vai aprender a comer, não é? Assim, tem as fases, você vai cortando. Chega um certo ponto, ó, agora se você quiser um sapatinho novo, se você quiser uma roupinha nova, agora você vai trabalhar. Ou então você vai economizar na sua mesada, né? Você vai economizar naquilo que eu te dou. Ou então, ó, você vai lavar o carro do papai. Você já viu o filho para lavar carro do pai? Que tribulação que é? Só um instantinho, Senhor. Na outra igreja que eu dirigia, né? Os irmãos que viam minha correria e tudo, tinha alguns ali que era mais tranquilo. Às vezes eu chegava em casa e dizia, pastor, me dá a chave do carro, deixa eu passar uma água aqui no carro do senhor aqui e tal. E dois marmanjos dentro de casa. Se pedia para eles, os caras ficavam bravos, absurdo, né? Mas quando eles queriam sair à noite, vai, dá a chave do carro, deixa eu dar uma voltinha, né? Pensa quem pagava a gasolina. Pensa quando o pneu furava, o carro não tinha 5 reais para mandar regadar o pneu. Pensa para onde que eles ficavam. Pai, ó, furou o pneu aqui, dá 10 reais aí. Tinha que dar um a mais ainda para ele poder fazer o frete, tá bom? Irmãos, a gente tem que tomar decisões. Tem hora, não pode ser precipitada, mas tem que ser a decisão para poder ajudar as pessoas a terem um bom comportamento. Sim, senhor? Sobre esse fato aí, da responsabilidade dos pais de tirando aquele paternalismo absoluto, né? A gente que vem de outro estado, que é economicamente mais pobre, vem para cá, a gente vem para melhorar de vida e, se possível, for ajudar de volta os pais, né? E nós sabemos, né? Eu vejo esse outro estado, de um grande número que vem de lá para cá e está aqui 5, 6 anos e ainda fica ligando para o pai e para a mãe toda semana para mandar 10, 20 reais, 50, já tem filhos e ainda continua deixando os pais doidos lá, porque lá não tem dinheiro quase, para que eles vivam aqui uma vida irresponsável, que é mais absurdo. Se fosse uma necessidade realmente legítima, né? Ninguém tem que questionar isso, mas eu devia estar aqui com muita oportunidade de trabalho, fica vagabundeando por aí e colocando os pais lá na loucura, tirando de onde não tem para sustentar a vida irresponsável aqui, que é o mais absurdo. Viver uma vida irresponsável. 5, 6, 8, 10 anos e nada muda. E que os pais também não tomam a decisão de fazer uma escolha assertiva, dizer, não, filhão, ou você vem para cá, ou você se fica aqui. Enfim, ela continua de geração a geração, o povo sendo estragado. Exatamente.
julgar. Cuidado com as escolhas. Quando você estiver diante de uma situação, você tem que fazer uma escolha. Pense em tudo que você já viu e conhece de escolhas erradas. Analisa por que escolheram errado e toma a sua decisão. Não é? Então nós temos aqui o caso de Abraão. Abraão foi uma pessoa próspera e foi pela misericórdia de Deus. A riqueza dele foi resultado da obediência e confiança em Deus. Então vamos aprender aqui uma coisa importante. O que nós temos, o que nós possuímos, ou o que nós queremos, ou possuiremos, só pode ser resultado da bênção de Deus sobre a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Não é porque você é inteligente. Mas eu conheço ímpios que prosperaram. Essa é uma história à parte. Nós estamos tratando aqui do povo de Deus. Toda riqueza vem de Deus. Agora, quando Deus dá uma riqueza para o ímpio, só para explicar, para você não ficar com indagação, ele tem um resultado. No mínimo, ao final julgar esse ímpio. Ele não vai poder dizer que Deus tratou ele de uma forma separada, é diferente, acepção. Não, ele foi abençoado. Toda dádiva vem do Pai das luzes. Agora, por que muitas vezes Deus não dá o que nós gostaríamos? Para não nos perder como filhos. Aleluia. Porque lamentavelmente a maioria, eu estou falando a maioria, e eu não estou falando que é ninguém de nós que estamos aqui, a maioria de nós, se prosperar do tanto que nós queremos, é possível que nunca mais nós pisamos numa igreja. Nunca mais. Eu, por exemplo, meu filho mais velho, eu comentei aqui no domingo passado, quando ele estava pobre, ele estava para a igreja, ele orava de madrugada, ele jejuava. Quando ele melhorava de situação, ele saía da igreja. Isso foi várias vezes. E agora, por último, há uns 10, 15 anos, ele realmente melhorou de situação. Mas ficou bem próximo. Ele não vai mais na igreja, ele não quer saber de igreja. Ele quer curtir a vida dele. Entendeu? Qual que é a vantagem de Deus da prosperidade de perder a alma do indivíduo? Qual? Irmãos, e às vezes não precisa do camarada ter muita coisa. Vou contar a história para os irmãos de um irmão lá na cidade de Minasul. Eu conheci ele. Ele foi separado para a obra como auxiliar de água. Irmão, mas põe um irmãozinho que foi só separar ele para auxiliar diácono, ele não fazia o trabalho dele de diácono, de auxiliar, de jeito nenhum. Eles sentaram na igreja e assistiam o culto, não queria nem saber de ajudar na igreja. Aí Deus abençoou ele. Naquele tempo ele comprou um Fusquinha, daquele pezinho de boi, né? Um 62, aquele bem ruimzinho, bem antiguinho. E aí, irmãos, ele veio com o Fusquinha para a igreja, para todo mundo ver, ele estava prosperando, botou no pátio da igreja. Irmão, ele não entrou na igreja nem para orar, ele ficava vigiando o pátio, mas era o Fusca dele. Quando o menino passava perto do Fusquinha, ele chegava e falava: a igreja orava, não vou ficar fora não. Quer dizer, enquanto ele tinha o Fusca, ele não assistiu mais culto. O Fusca estava levando ele a desviar, irmão. Como que um crente vai manter crente sendo da igreja? Tem crente que diz que está contra. Eu tenho minhas dúvidas. Olha, irmão, eu acredito no crente que ele está em toda a programação da igreja. Me desculpem os que pensam o contrário, mas o que eu assisti de bons crentes ao longo da minha vida é crente que toda a programação ele está junto. Isso não quer dizer que ele não tem momentos de altos e baixos, porque toda
pessoa tem um tempo que ele está ruim, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue ler a Bíblia, mas ele está ali agarrado, está ali firme. Aí passa, não é? Vai embora. Não foi todas as vezes que Jesus entrou com os discípulos no mar da Galileia que deu tempestade. Mas uma hora vem a tempestade, até quem está com Jesus. Os irmãos entendem? Muito bem, irmãos. Então, se Abraão não tivesse deixado Ur, obedecido à voz divina, certamente ele não teria experimentado a provisão e a prosperidade. Porque para Deus nos abençoar, nós precisamos de estar no lugar que Ele quer nos colocar, que Ele quer que sejamos abençoados. Vocês já viram que tem uma coisa entre crente e crente? Precisa aprender uma coisa. Crente tem um negócio de falar assim: ah, irmão, o meu tempo aqui acabou. Ô irmão, me dá um desânimo tão grande, crente, que cabe o tempo. Ele cria os problemas dele, ele toma a birra de uma pessoa, do pastor, de não sei quem, aí ele quer ir embora, ou ele quer ir com uma aventura. Meu tempo aqui acabou. Deus falou comigo, mas peraí, não falou com mais ninguém, só falou com você. Vocês não entenderam? Para com esse negócio de acabou o tempo. Todo lugar, todo que a gente está é um lugar para a gente produzir. E tem uma coisa, você não fica nem um segundo no tempo que você saiba ou não saiba que o tempo acabou. Deus que coloca as pessoas por circunstâncias. Aleluia. Quando José foi vendido para o Egito, Deus não falou para ele: José, seu tempo aqui acabou, vou tirar você daqui. Ô Daniel, o seu tempo aqui em Israel acabou, vou levar você cativeiro lá para Babilônia. Que conversa, irmão? Não existe isso. Não existe isso. Aonde você está é o lugar que Deus quer que você esteja. Aleluia. Glória a Deus. E faça tudo que te vem à mão, com toda a dedicação e força de Deus, para fazer o que você tem que fazer. E tem uma coisa: descanse em Deus. Se algum dia Deus não quiser você em determinado lugar, pode ficar tranquilo. Se necessário for, Ele traslada você como Ele fez com o evangelista Filipe. Ele tirou ele lá de beira da estrada de Azoto e levou ele lá para Samaria, para outro lugar. Levou ele, trasladou ele. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Terminou sua tarefa, Deus vai levar você para outro lugar. Se não levou, fica onde você está. Muito bem. Irmãos, Abraão fez a escolha certa. O que é? Andar com Deus. Já pensou que coisa extraordinária? Abraão saber que ele está andando sob a direção de Deus. Irmãos, aí eu pergunto para vocês: a chamada de Deus para o crente é para ele andar aonde, ir aonde, frequentar aonde? É para ficar pegando festinha aqui e ali? É para ficar envolvido com a sociedade, tentando ser um político e representar Deus lá no Congresso? É isso? Não, não é. Nós sabemos. A minha escolha tem que ser em relação às coisas de Deus. Não é? E as coisas de Deus hoje é representada pela igreja e a sua programação. Irmão. Eu não conheço outra coisa. Se tiver, os irmãos me falam. Vamos discutir isso aqui. Lugar de crente é na igreja. Aleluia. E o culto, irmão, o culto é presencial, sentindo o calor, a amizade, a emoção. Se nós fazemos as coisas erradas, estamos nos tornando individualistas, como o mundo hoje está se tornando individualista, isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. É porque nós estamos nos aculturando e nos conformando com as coisas do mundo que não deveríamos.
O culto online, a transmissão online, a mensagem por vídeo, por fita, seja lá o que for, ela pode ter o valor para alcançar alguém que por todos os meios Deus vai levar a pessoa a ouvir o Evangelho. Mas isso não é para crente. Isso não é para crente. A gente tem os hinos em casa, é porque falta os irmãos para estar cantando e cultuando a Deus, porque o gostoso é você ouvir os irmãos cantarem. Aleluia, glórias a Deus. Por mais que você não tenha alguém para cantar o hino, você não sabendo cantar, então a gente quebra o galho com a música gravada. Mas isso não tem calor, isso não tem vida. Aleluia. Às vezes a gente fala, no dia que tem qualquer uma programaçãozinha na igreja, uma programaçãozinha social, parece que os crentes ficam mais animados. Não é, eu entendo que não é por causa da comida. É porque o clima da gente muda. E quando a gente está alegre, a gente leva alegria no ambiente onde a gente está. Você encontra outra alegre, encontra mais outra alegre, aí vira alegria só, irmão. Vira festa. Aleluia. Glórias a Deus. Agora, tem uma alegria que acabou entre os crentes. E eu vi isso demais. A primeira festa pentecostal que eu fui, a primeira festa de crente, eu era um novinho convertido, foi na cidade de Jandaia. Eu saí de Cesarina e fui para Jandaia. E nós chegamos lá, eu fui com um grupo de irmãos de Cesarina. E quando nós chegamos na festa, tinha acabado o período da manhã. E os crentes saíram de dentro da igreja, irmãos, e naquele tempo era muito comum, com tanta alegria. Tinha uns que estavam alegres porque a comida já estava servida e estavam na fila. Lembra aqueles macarrãozão grosso, pregado no outro, com as pelotas de carne? Era a festa do Goiânia, a comida era desse jeito. O pastor Tiago deve lembrar desses macarrão de festa, o bicho grudava um no outro, mas era todo mundo, os crentes tudo garrado também, então os macarrão também grudavam. Mas tinha um grupo, irmãos, que estava falando língua estranha, abraçados, no meio do pátio, chorando. Meus irmãos de Cesarina chegaram, que já era conhecido, eles foram cumprimentar aqueles irmãos, já chegou chorando também, virou aquela peloto de crente. É claro que aquilo para mim soou estranho, eu nunca tinha visto aquilo, mas eu senti uma alegria de ver a alegria que estava ali, uma alegria espiritual diferente, não é? Então nós precisamos entender que o lugar Deus preparou para o crente, para fugir do mundo, é a igreja. A ideia de igreja, a palavra eclésia, significa tirados para fora, tirados do mundo para fora. Para quê? Para ficar dentro da igreja. Aqui é o nosso refúgio, aqui é a nossa proteção, aqui é o lugar onde o nosso coração, a nossa mente está protegida. Os irmãos entendem? Bom, então Abraão deixou a terra, levou só os parentes e foi embora, né? Ele não sabia para onde iria. Certamente que ele tomou a escolha, confiar em Deus, o Deus que o havia chamado, né? E ele continuou tendo crises, ele não deixou de ter crise. João 16:33, Jesus adverte: no mundo tereis aflições. Crente talvez tenha mais dificuldades do que os outros, é mais provável. Mas se você quer que o seu filho chegue lá em cima, numa grande profissão, o que ele tem que passar na escola, periodicamente? Prova, não é? Os bichinhos ficam quase malucos na época de prova, estudando, à medida que vai graduando, né? As provas vão se tornando mais difíceis, mais trabalho e tal. Tem hora que até pensa em desistir, é cansativo. Aí vem o incentivo dos pais: não, meu filho, mas vai, ó, só falta mais 2 anos, só falta mais 3, vai firme e tal. Ó, o que é? Não, o papai não sabe te ajudar, mas estuda mais um pouquinho. Ou às vezes o pai sabe, ajuda, tira um tempo, não é? É preciso vencer a prova. Nossa bênção, prosperidade
está em ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. O problema é que às vezes nós somos fiéis, irmãos, enquanto estamos no pouco. Aí Deus dá uma prosperadazinha para ver se a gente vai continuar fiel. Mas aí aumenta o tanto da fidelidade e a gente não dá conta. Aí tem que dar uma regredida, começar tudo de novo. Não é assim? O menino está indo muito bem, está no terceiro ano do ensino médio. Aí ele não passa na prova final. O que eu tenho que fazer? Repetir o terceiro ano. Se ela for muito bom nessa matéria, nessa aqui você não foi. Então tem que voltar e fazer tudo de novo. Às vezes com Deus isso acontece conosco. A gente passa um punhadão de provas que Deus coloca, mas tem uma que a gente é reprovado e tem que começar tudo de novo, né? Abraão passa pelo Egito. É interessante isso aqui, porque isso aqui pode nos induzir a uma ideia de que nós podemos ter esse relacionamento comum. E a ideia não é essa, né? Ele enfrentou crises, e aí eu já analiso por outro lado. A crise que ele enfrentou lá no Egito foi uma escolha precipitada que ele fez, quando ele deveria ter suportado a prova confiando em Deus. Ele desceu ao Egito. A prova que ele passou no Egito foi muito pior que a fome, porque no Egito ele colocou a vida e a integridade da esposa dele sob o perigo de ser maculada, não é? E foi preciso de Deus interceder, inclusive interferindo junto ao rei, para que o rei pudesse liberar a família dele. Abraão voltou rico. Agora, será que valeu a pena o aperto que ele passou de ter quase perdido a esposa por aquela riqueza? Não fica parecendo uma coisa meio que ele recebeu pela paga da esposa? Eu estou analisando do ponto de vista humano. Não aconteceu nada com ela, mas o rei mandou recompensá-lo, né? Então é preciso da gente ter cuidado, passar a prova no lugar onde ela vem, falar com Deus: Senhor, por que eu estou passando isso? O que eu tenho que aprender? Eu já contei para os irmãos, quando eu vim para Goiânia, fui dirigir a outra igreja, eu me aborreci com os irmãos, aquela precipitação, né? Eu achava que o crente dava trabalho demais, e eu falei: sabe esse negócio? Não preciso ficar aguentando a oração do crente, não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um pezinho de meio, e eu vou largar de pastorear, ou mexer com esse treinamento. E aí, irmão, deu um vento assim, e deu uma melhorada, e eu comprei uma empresa, e falei: quer ver que agora, deixa só a empresa para montar ela, fiquei devendo um pouquinho. Falei: eu vou só terminar de pagar esse trem aqui, e eu quero ir lá no pastor do Garinho e falar: possa, outro, toma conta, eu não quero saber disso. Mais nada. E no alma, no coração, achava que eu estava cheio de razão mesmo, né? Vai ser conhecido para lá, eu não mexer com isso mais. Não, você não está lá nesse tempo, não. E aí, irmão, Deus, como diz a Eva de casa: estou te vendo, viu? Estou te vendo. Deus falou: tá bom, quero ver até onde você vai. Irmão, e essa empresa, ao invés de pagar as contas, ela ia contrair o tiro também para valer. E aí os irmãos da igreja, os empobrecidos, viu minha situação, que estava difícil. Gente, vamos ajudar o pastor, nós temos que orar e jejuar para Deus abençoar, para ele sair dessa e tal. E for todo mundo para oração e para o jejum. E eu, irmão, entrava e saía, eu morava no fundo da igreja, entrava e saía, só dava uma olhada nos irmãos orando. E eu falava: não adianta orar, que se eu não consertar, não vai adiantar mesmo.
falei, ó, o seguinte, por mim vocês podem parar de orar e de jejuar, porque eu sei que eu tenho que consertar. A hora que eu consertar, consegui tirar o meu coração, que era, irmão, tirar do coração de não ser pastor. Deus vai abençoar. E a pessoa, não, mas como assim? Me explica. Eu falei, não tem que explicar, não. Deixa comigo. Você quer orar, pode orar. Eu penso em você. Mas comigo não precisa orar, não. Aí, irmão, quando foi um dia, Deus abençoou. Eu falei, não, Deus, então tá bom. Eu vou fazer o seguinte: eu nunca mais vou largar de querer largar de ser pastor. Ah, então tá bom. E aí o coração encheu. Eu senti que realmente eu estava fazendo, né, um compromisso sincero. Irmão, a coisa enderou assim, ó. Foi rapidão. Eu saí daqui e foi só bênção. Então não adianta, se você está com uma intenção errada, se você está. E Deus tem um plano na sua vida, não adianta, você vai esmurrar na ponta de faca. E você não vai dar lugar nenhum. Vai ser como você tentar subir uma ladeira escorregadia. Você chega lá no meio e volta para trás. Lá em cima volta para trás. Porque Deus permite que nós temos consequências das nossas escolhas erradas. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Então Abraão, ele passa pelo Egito. Vamos ler aí Gênesis capítulo 13 e verso 2. Ele foi lá por causa da fome que havia em Canaã. Deus fez o Abraão prosperar no Egito, mas como eu disse aos irmãos, eu não sei se vale a pena uma prosperidade no meio de um perigo como esse. Vamos ver? Gênesis 13, 2. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Muito bem, quando ele volta do Egito, ele está extremamente rico. Agora, pensa na fadiga que ele passou, pensa na angústia que ele passou, a quase o ponto de perder a esposa. E se ele perdesse a esposa, o que ia acontecer? O que ia acontecer com o plano da salvação? Com a descendência dele, o que ia acontecer? Acabou. Perdeu a esposa. O plano de Deus com Isaac era o fruto do Abraão e da Sarai. E se a Sarai ficasse presa lá no palácio de Faraó? E aí? Acabou. Então, irmãos, por isso Deus intercede, por isso Deus intervém. Já foi para fazer um milagre. Vale a pena essa riqueza? Vale a pena você ser rico, pensando a sua consciência, mostrando um grave erro do passado? Vale a pena? Acho que não. Então é preciso que a gente aprenda com a Bíblia que há um perigo quando você toma ou faz escolhas precipitadas. Bom, Ló é atraído por aquilo que vê. Irmãos, ambos prosperaram. O Ló também estava rico. Gênesis capítulo 13, 3 e 4. Vamos ver. Vamos ver? 13, 3 e 4. Bom, uma das coisas que a gente vai ver na vida dos patriarcas é que toda etapa da vida deles era sempre finalizada com um culto de adoração, de gratidão a Deus. Abraão, quando volta, ele encontra o lugar que inicialmente ele chegou, Betel, e ele encontra ali um altar que ele havia erigido, e ali ele adora a Deus de novo. Vou fazer uma pergunta: de quanto em quanto tempo você faz um culto de ação de graças a Deus? Puxa na sua memória aí
Quais os cultos que você já fez de gratidão a Deus? Quais as ofertas de gratidão você já fez para Deus? Um sacrifício que eles faziam era uma oferta. O que você já fez assim, especificamente? Deus, eu te agradeço. Eu vou te adorar aqui durante esse período. Eu vou te ofertar isso aqui por gratidão ao que você fez na vida. Já agradeceu a Deus pela sua casa? Casa que você recebeu, que Deus te deu. Lembra que você nasceu sem nada. Qual momento você já lembrou de fazer uma gratidão a Deus? Já agradeceu a Deus por você ser a pessoa que você é? Pelos seus pais? Porque você só é quem você é por causa dos seus pais. Porque se fosse seu pai e outra mulher, não era você, era outra pessoa. Se fosse sua mãe e outro homem, não era você, era outra pessoa. E nós temos, a primeira gratidão nossa é por termos sido trazidos à existência. Quem já leu o livro de Jó, sabe, o Jó falou assim: antes fora eu um abortivo que nunca tivesse visto a luz. No momento dele de crise. É evidentemente que depois que ele foi abençoado e depois que ele voltou a tudo que ele tinha, foi só gratidão. Mas a gente precisa ter cuidado com a crise. É na hora da crise que a gente precipita com a boca, é que a gente blasfema, é que a gente maldiz, é que a gente desconhece o favor dos outros. Precisa ter cuidado. Não é? Então, na crise, seja mais grato. Na dificuldade, dobre o seu joelho. Agradeça a Deus. Na prosperidade, é fácil, irmão. Prosperidade, todo mundo é crente. Às vezes a crise vem, é para ver se a gente realmente é crente. Foi isso que aconteceu com o Jó. Vamos ver se ele é crente mesmo. O diabo desafiou Deus. Deixa eu tirar o que ele tem, vamos ver. Ah, mas ele permaneceu com saúde, deixa eu tirar a saúde, vamos ver se ele é crente mesmo. Os irmãos entendem? Agora, o que acontece com o ser humano? O ser humano é muito de agradecer, e aliás, que às vezes nem lembra, mas é mais de agradecer quando está tudo bem. Você já viu uma pessoa que no copo falou: vamos fazer uma comunicação de graça, que eu fico fora. Já viu isso? Não. Então, irmãos, os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a ter problema. Observe bem, muitas vezes o problema não está necessariamente. Muitas vezes, irmãos, o nosso problema com as decisões que a gente toma não é necessariamente com a pessoa do nosso parente, mas são as pessoas que é parente do nosso parente. Quando a Bíblia recomenda que uma vez que o filho casa, ele deve separar a casa dos pais, da mãe, ir embora, é porque Deus sabe que você com seu filho você se ajeita, mas vai dar problema com a nora. E se não der problema com a nora, pode dar problema com os pais da nora, com os cunhados da nora. Então a gente precisa entender que a Bíblia não erra. Gente, o que está acontecendo? Essa parte tempo que você precisa de uma oração. Tá bom, então depois no final você vem aqui e fala: uma pessoa. Vou trabalhar mais. Então, irmãos, nós precisamos observar: o Ló e o Abraão não tiveram problema. O problema estava entre os trabalhadores deles, né? Tiveram que separar. Não foi por causa de intriga entre eles, foi por causa dos funcionários lá. Pegou no pé de briga e falou assim: fica na morte, tem que separar, não é? Bom,
Então, irmãos, Abraão tomou uma decisão. Eu fico fascinado com a decisão de Abraão. Como o coração de um crente verdadeiro tem uma confiança, tem uma compreensão, uma aceitação, que é uma coisa invejável, se é que nós podemos falar nesse sentido de inveja, mas desejável, né? O Abraão, então, toma uma decisão pacificamente, chega para Ló e fala: Ló, não é bom o que está acontecendo, nós estamos tendo problema por causa dos nossos pastores, e outra coisa, realmente o espaço para nós dois ficou estreito, nós não temos pastagem e água para todo mundo. Mas vamos fazer o seguinte: olha, está aí o campo diante de nós, vamos apartar. Faz o seguinte: se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. O autor diz que o direito de preferência de escolher era do Abraão. O Abraão era o chefe. O Ló morava com ele. Ele tinha simplesmente chegar e falar: Ló, é o seguinte, caça seu rumo. Está dando problema, para a gente não brincar mais, tal, vai embora. Ele não expulsou o Ló de casa. Ló, se você escolher um lado, eu fico com o outro, escolhe. Essa é a melhor forma de expressar justiça. Se você vai fazer uma partilha, se você vai desfazer uma sociedade, a melhor forma é o seguinte: faz 2 montes, faz assim, escolhe primeiro. Você escolheu um, eu escolho o outro. Não é justo? É justo isso aqui para você, então tem que ser justo para mim também. Eu me lembro de 2 irmãos que congregaram comigo. Irmãos, eles foram fazer uma partilha dos bens de herança das esposas deles. As 2 esposas eram irmãs. Irmão, até eu que não tinha nada a ver, eu já estava irritado com um deles. Porque ele fazia um monte, mas todo monte que ele fazia, ele tirava um bem daquele e punha no monte que ele queria. E aí o irmão falava: então vamos fazer o seguinte, você fica com esse que você está me oferecendo e me dá o outro então. Ele: não, mas não sei o que, tal, não sei o que. Aí ele fazia um monte e punha aquele imóvel que ele queria no monte dele. Falava: então já que você não tira aquele jeito, agora toma esse aqui para você. Ele: não, vamos fazer o seguinte, me dá esse daí então. Irmão, no final, ele teve que ficar com os imóveis que ele queria. Deixou o outro, tipo assim, 30%, 40% a menos do que ele. Tem crente que é desse jeito. Tem ser humano, não é crente não, ser humano que é desse jeito. Abraão não, escolhe, está aqui os 2 lados. Você quer a direita, eu vou para a esquerda. Você quer a esquerda, eu vou para a direita. Essa é a melhor justiça, não é? O resultado é que Abraão prosperou, continuou o plano de Deus na vida dele. E o Ló, irmãos, o que aconteceu? Fez uma escolha precipitada. Qual foi a base da escolha de Ló? Vamos ver? Gênesis, a partir do verso 13. Vamos ler a partir do verso 13. Gênesis 13, verso 9. A partir do verso 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos. Olha só. E levantou Ló os olhos. E viu toda a campina do Jordão. E viu toda a campina do Jordão. E era toda bem regada. Antes do Senhor ter destruído. Antes do Senhor ter destruído. E era como o jardim do Senhor. Era como o jardim do Senhor. Continua. Como a terra do Egito, quando se repreendeu. Tá, continua. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente e apartaram-se um do outro. Continua. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, e amou suas tendas até Sodoma. Ora,
essa última sentença que vocês fizeram. Leia. E armou as suas tendas até Sodoma. até Sodoma. Olha que coisa interessante. Veja só, onde que ele estava? O Ló, aonde que ele estava? As Campinas. Ele estava em Canaã, na terra da promessa. Ele levantou os olhos para que lado? Para o lado de Sodoma. Entenda? Para o lado dos prazeres. E a Bíblia diz que ele foi armando a sua tenda, quer dizer, mudando de acampamento em acampamento, até Sodoma. Essas são as fases de desvio do crente. O crente não sai e entra em Sodoma. Não. Ele flerta um pouquinho aqui, flerta um pouquinho ali. Um namorinho para pular, mais outro para ali, vai indo, e vai se enchendo de ilusões e vaidade. Quando ele vê, está dentro de Sodoma. Como é que sai de Sodoma? Como é que sai de Sodoma? Vamos? Não sai. De Sodoma não sai, só é tirado. Precisa ser tirado. E tem uma coisa, deu trabalho para os anjos. Os anjos levou a noite inteira para convencer o Ló a sair dali. Na hora de sair, não, ainda tem meu genro ainda, eu não posso ser meu genro, né? Vamos buscar o genro. Chegou lá, os caras ainda fez zombar deles ainda. É preciso da gente aprender com a Bíblia. A escolha precipitada, traída pela avareza, pelos sentimentos humanos, pode nos levar a uma destruição total da nossa família, daquilo que possuímos. O Ló chegou em Sodoma riquíssimo, saiu de lá com o quê? Saiu de lá corrido com a roupa do corpo, ainda perdeu a mulher, ainda ficou para trás. Só saiu com as duas filhas por muita misericórdia de Deus. Não vale a pena cuidar com as suas escolhas precipitadas. Muito bem, o terceiro caso, o terceiro tópico, já é falando exatamente disso, logo um caso de prosperidade e de perdas. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos uma coisa. Quando é que ele prosperou? Quando é que ele prosperou e a prosperidade foi progressiva? Quando ele estava acompanhando o homem de Deus. Quando é que ele perdeu? Quando ele não se importou mais em ficar junto do homem de Deus. Os irmãos entendem? Então, é preciso ter cuidado, irmãos, com quem nós andamos, quem nós ouvimos. É preciso que a gente esteja com pessoas, e aí vale o ditado dos antigos: ande. Foi o pastor João que disse, né, que ele lembra do pai dele dizer: o filho anda com gente melhor do que você. O difícil é a gente descobrir quem é melhor do que você. Mas essa é a ideia. Exatamente, aí é que está o problema. Porque aí continua sendo às vistas, né? Você vê a pessoa bem próspera e tal, mas você vai encontrar. Por exemplo, você fica amigo de certos crentes ricos que tem aqui. Aí você começa a frequentar a casa dele. Qual a primeira coisa que ele vai te oferecer? Ele vai te levar para a adega. A primeira coisa que ele vai fazer. E tem alguns que a desculpa deles é o seguinte: não, isso aqui, a gente não usa isso aqui não, isso aqui é porque tem muita gente importante na minha casa e tal, não sei o que e tal. Mas hoje eles não escondem isso mais, é deles mesmo. Então, o primeiro lugar que ele vai te levar. Segundo lugar, aí você chega com uma família, vai te chamar lá para aquele espação grande que tem lá no fundo, da churrasqueira e da piscina. Aí fica todo mundo semi-nu e vai tomar banho. É isso. Agora na casa de pobre tem piscina? Não, na casa de pobre no máximo tem uma caixa d'água lá para os meninos tomar banho no dia. O sol está quente. Então só acaba os meninos, não tem problema. Precisa ter cuidado com isso. Muito bem. Irmãos, o Abraão
quando Ló, por estar no lugar errado, entre dificuldade, mais uma vez, presta atenção, o Abraão se coloca em dificuldade por causa do parente. Porque ele entrou numa guerra, uma guerra com 5 reis, né? 5 reis contra 4, eles eram em menor condição. O Abraão entrou por causa do sobrinho errado que estava lá em Sodoma, que estava no lugar errado. Você vai entrar nisso, isso é tentar a Deus. Apesar de Deus é misericórdia, porque você é servo, Ele te livra. Mas e se uma hora Ele achar que você tem que ter uma punição maior, vale a pena? Acho que não. Então, que nós pensemos aí, meditemos sobre as nossas escolhas, decisões, para a gente não, ou ter menos problema, ou quando tiver problema, a gente não ficar com a consciência que é por culpa da gente, né? Que é a mão de Deus, que é o Senhor que está nos disciplinando. Mas ainda bem que Deus nos disciplina para melhorar. E aqueles que escutam acabam sendo abençoados, né? Deus abençoe, pastor João. O Senhor a finalização. Glória a Deus. Aleluia. Que Ele possa continuar a estar falando conosco e nós estarmos o obedecendo. Aleluia. Glória a Jesus. Meu coração
39 da nossa arca cristã. Jesus, meu eterno Redentor. Jesus, o nosso eterno Redentor. Louvado seja. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, querido Deus, o Pai, continua conosco. Já a sugestão aqui da lição, glória a Jesus. Faze já o seu querer, não nosso, louvado seja Deus. Glória a Jesus.